Tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre dinheiro. Não vou te ensinar a ficar rico, não vou te ensinar a vender. Na verdade, eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre a relação que você tem com o dinheiro. E esse vídeo ele faz parte de um texto que eu escrevi no Substack que é sobre terapia virtual. Lá no texto eu pego um estudo de caso, né? Eu monto um, na verdade, e aí eu destrincho ele com relação a alguns conceitos que a gente precisa trabalhar, e a aula é um complemento para isso. Então o texto é para você ter uma visão mais prática de como é que é feita uma intervenção em cima daquilo, né, de uma determinada temática, e aí junto disso eu trago às vezes um livro, ou um artigo, alguma coisa que a gente possa estar elaborando para entender melhor alguns conceitos. Nesse livro, A Mente Acima do Dinheiro, ele traz vários conceitos que são importantes, mas o principal deles é o primeiro. Por que é o primeiro? E por que ele é o principal? Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de uma relação que ela passa por competências técnicas, ou seja, eu conseguir entender o funcionamento de um sistema econômico. Ela passa por uma competência emocional, que é o principal, que é eu conseguir entender a relação emocional que eu crio com o dinheiro. E ela também passa por um aspecto de disposição. Quem fala isso hoje de uma maneira mais sintática, né, sintética, assim, mais resumida, é o Elton Euler, que é um influenciador, é um cara do desenvolvimento pessoal, mas ele nada mais fez do que pegar um monte de autores da psicologia, psicologia financeira, economia comportamental, administração e coisas do tipo, e sintetizar o conhecimento deles, que é o que nós geralmente vamos tender a fazer mesmo quando a gente lê muita coisa. A gente começa a sintetizar conceitos dentro de uma coisa só. O Brad e o Ted, que são os autores desse livro aqui, eles fazem a mesma coisa, eles vão pegando conceitos lá de fora e trazem aqui pra gente algumas ideias. O primeiro conceito são os esquemas financeiros, ou money scripts. Lá no livro ele também vai usar o termo de flashpoint financeiro, ok? O que são esses money scripts? São as crenças inconscientes formadas na nossa infância. Elas são baseadas na nossa vivência, na relação que eu vejo os meus pais ter com o dinheiro, na relação que eu vejo a televisão me mostrar. Hoje, né, a gente vai pensar muito em redes sociais. Então, a relação que eu tenho com o dinheiro ela é construída a partir do momento em que eu começo a ter consciência do mundo ao meu redor. E aí eu dou sempre um exemplo para os meus clientes que é o seguinte. Quando eu era criança, a gente morava em cidade do interior. Cidade do interior tem fonte, aquelas coisas todas na praça. E ali tinha aquela fonte dos desejos, onde as pessoas pegam uma moeda e elas fazem um pedido, correto? Todo mundo já conhece isso. E eu olhava para aquela fonte e eu sempre pensava, pô, vou pegar o dinheiro, porque o dinheiro eu vou poder comprar mais coisas. Minha mãe me brigava e ela falava, isso aí você não pode mexer porque os desejos dos outros são sonhos alheios e tudo mais. Hoje até o governo vai lá na fonte dos desejos que a gente tem, né, na esplanada e surrupia tudo para ele. Por que eu estou trazendo isso? Porque, olha só, as pessoas acreditavam que elas jogando uma moeda dentro de uma fonte ou de um poço, elas teriam um desejo. Isso nada mais é do que um ritual mágico, entre aspas, onde eu crio um engajamento interno. Esse engajamento, ele faz com que eu me comprometa a um comportamento desejado, aquilo que eu desejei. Então, as nossas crenças nada mais são do que desejos que estão sendo reforçados, pensamentos, sentimentos e coisas nesse sentido, que estão sendo reforçados à medida que a gente convive com eles ou que eles de fato se concretizam. O que é o conviver com eles? E aí um outro exemplo pessoal de por que eu, por exemplo, nunca usei drogas? Porque eu gosto de videogame, sempre cresci com videogame. E aí, uma vez olhando Malhação na época ela trazia muito, isso lá em 1990 e poucos, trazia muitos exemplos sociais, né, críticas sociais. E uma delas era um cara que realmente começou a usar drogas, vendia as coisas de casa para comprar droga. E eu olhei para aquilo e falei, cara, se eu vender os meus videogames, eu vou ter que comprar de novo, ou seja, eu vou ter que fazer o tratamento para depois poder comprar de novo. Então, melhor não usar. Entende o script mental que a gente vai criando? Isso acontece com tudo na nossa vida. Dinheiro, relacionamentos, visão de mundo, visão de trabalho, redes sociais, tudo que você faz, né, comida, tudo que você convive é baseado num determinado roteiro ou script, como a gente vai chamar aqui. A diferença do roteiro é que ele é uma coisa mais geral e o script ele é mais específico. Por que a gente vai preferir o termo script? Porque você gera padrão de comportamento. Não é só um roteiro, não é uma coisa generalizada. É uma coisa específica para determinados contextos.
Então, os nossos autores, o Brad aqui, o Ted, eles vão falar sobre essas crenças e a formação disso no processo infantil, de olhar para os nossos pais e entender tudo o que está acontecendo, olhar para a cultura e experiências que nós temos e entender como elas funcionam. E aí eles separam alguns tipos de script, que são a evitação do dinheiro, medo do dinheiro, culpa por ter sucesso financeiro, que é o que o Elton fala lá da questão de permissão, né? O Elton ele fala de capacidade, disposição e permissão. A permissão, isso não só o Elton, mas outros autores também trazem, autores como Kahneman, até o próprio Taleb e outros autores nesse sentido, eles trazem a ideia da permissão como um viés cognitivo. Ou seja, se eu me permito ter dinheiro, eu consigo alcançar mais. Mas se eu não me permito, se eu evito, eu acabo não alcançando o que eu quero. E aí o Brad e o Ted eles falam também da adoração ao dinheiro, que é o dinheiro ligado à felicidade e status. Que pode ser uma coisa ruim no sentido de que assim, eu estou buscando dinheiro para ter mais status, para ter mais felicidade, e eu começo a associar o gasto que eu tenho a consumos exagerados. Um exemplo disso é a pessoa que vai lá e não tem condições de, por exemplo, bancar um carro, ela compra um carro de primeira linha, um carro ali famoso e tudo mais, um carro de luxo, e ela não tem condições disso, mas ela tem um status. Então, a adoração ao dinheiro me faz gastar mais dinheiro do que eu deveria. E um exemplo muito prático disso é um texto que eu li uma vez, que o cara comparava o livro físico ao sexo na vida real e o livro digital à pornografia, e eu brinquei que assim, o livro físico hoje ele é uma consideração de status. Eu tenho uma mini biblioteca ali atrás e ela é um status, querendo ou não. Mas sabe aquela biblioteca que você olha assim, caramba, tudo arrumadinho, não sei o que. E a mesma coisa, né, para o pessoal que faz vídeo de videogame, que tem os negócios de LED atrás e tal. É um status. Então eu buscar esse status, essa adoração, ela pode fazer com que eu tenha comportamentos disfuncionais com relação ao dinheiro. A mesma coisa é a evitação. O que seria o medo do dinheiro? Porque todo mundo diz que quer ser rico. Mas o medo do dinheiro, a evitação, nesse sentido, é que se eu começo a enriquecer, como é que as pessoas vão me enxergar? Entra um pouco o status, mas é muito mais pela culpa. Porque eu não posso superar meus pais, meus irmãos, familiares e outras pessoas do meu ciclo social. Porque eu tenho uma relação emocional com aquele aspecto ali. E a mesma coisa ele traz sobre a vigilância financeira, a ansiedade extrema em relação ao dinheiro. Pensa aquela pessoa mais murrinha, mais mão de vaca, onde ela não se permite usufruir do dinheiro e ela economiza ao máximo. Você pensa assim, mas ela está fazendo um comportamento bom. Só que se eu não me permito prosperar com dinheiro, utilizá-lo ao meu favor, e aqui um exemplo que eu dou para os meus clientes às vezes, chutar o balde mesmo, se permitir ter um gasto maior. Por exemplo, recentemente eu me permiti comprar uma pós. Eu não tinha o dinheiro à vista. Eu falei, cara, vou ter que pagar um pouco mais caro no parcelado, mas eu consigo, me viro para pagar esse valor aqui na parcela. E pronto. Essa vigilância excessiva de eu não posso gastar, não posso fazer nada, eu não posso usufruir do meu dinheiro, faz com que você adoeça. Porque às vezes você aumenta tanto o teu patamar de renda, você começa a ganhar mais dinheiro, mas você não faz com que o conforto social que você tem, o conforto de vida pessoal, também evolua. Então você não se permite aquilo ali. Entende? É uma coisa que eu passei um tempo atrás com relação a livros. Uma vigilância de eu não posso comprar livros até terminar tais, né? Tantos livros ou coisa do tipo. E eu comecei a ver aquela vigilância de eu tenho que terminar tudo. E eu me obrigava a ler livros ruins para poder comprar novos. Até o momento que eu parei e falei assim, não, pera aí, deixa eu organizar isso aqui. Recentemente eu passei pela mesma situação, só que o oposto. Estava comprando um monte de livro, adoração aos livros, vamos botar assim, e eu preciso parar e olhar, não, deixa eu ser um pouco mais vigilante. Você entende que esses esquemas, eles são ligados a qualquer área da nossa vida e eles precisam ser sempre regulados porque eles são emoções desreguladas, disfuncionais, são crenças disfuncionais, ou seja, elas não funcionam de acordo com o nosso objetivo. E aí nós temos o último script que ele traz aqui pra gente, que é o status pelo dinheiro, medida de valor pessoal como base de riqueza, que é um pouco disso de eu adoro o dinheiro, eu guardo o dinheiro, eu junto o dinheiro e ele está sempre lá num grande patrimônio. Não é errado dessa forma, mas se eu faço somente para isso e eu não usufruo,
eu acabo também tendo alguns problemas com relação a isso. Esses scripts são coisas que você tem que estar pensando no dia a dia. Como assim, Rafael? Pare e perceba como é que você se relaciona com o dinheiro e as coisas que envolvem os seus gastos. Um exemplo que eu uso com algumas pessoas é que todo mundo passa por isso que tem carro, né? De, pô, vou abastecer, não, tem que ser sempre no mais barato e não sei o que. E ok, às vezes realmente você vai fazer uma grande economia. E aí entra um conceito de custo de oportunidade que é eu sair da minha casa e ter que dirigir 10 quilômetros para abastecer num posto que teoricamente é mais barato, eu não estou avaliando o custo desses 10 quilômetros. Eu simplesmente estou indo lá porque eu vejo que o preço está menor. Então eu vou lá e compro. Mesma coisa dos livros. Para mim, ter o livro físico é muito legal, é um status. Mas não compensa, eu prefiro o digital. Por mais que algumas pessoas falem, mas o digital não é seu, se a Amazon acabar, você não tem acesso, ou coisa do tipo. Tudo bem, concordo. Mas o digital me permite comprar um livro às vezes por R$ 5. Um livro que seria R$ 200, R$ 20, R$ 50. Eu compro por R$ 1, R$ 2. Entende a lógica? Então você saber manusear bem esses esquemas para o seu enriquecimento, para a sua prosperidade, é o que te permite romper com algumas coisas que você tem negativas. Romper padrões, romper emoções. E aí dentro da análise do comportamento a gente vai falar de antecedentes, de consequências, de reforçadores, o que antecede um determinado comportamento, o que esse comportamento gera de consequência. E a gente vai explorando cada um desses elementos. Ok? E aí o livro traz também o impacto das emoções sobre o dinheiro. Gatilhos emocionais de decisões, que é o estresse, a ansiedade, a felicidade. Tudo isso ele faz com que a gente, às vezes, use a compra como um regulador. E é uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas você não regula emoções negativas. Você regula emoções. Ponto. Se você está muito feliz porque você recebeu uma bolada, ganhei na Mega Sena, você vai lá e gasta tudo. Nossa, eu fiz um lançamento, fiz 1 milhão, você vai lá e gasta tudo. Porque você recebe uma informação desproporcional com a tua realidade, ou seja, uma coisa que estava fora da sua expectativa. Ela desregula o teu corpo, organicamente falando, neurotransmissores, hormônios, percepção de vida. Desregula você emocionalmente. Então eu tenho um pico de ocitocina, dopamina e não sei o que, que me gera essa grande felicidade. E agora eu preciso dar uma vazão para ela. Eu vou lá e compro. Quando mais jovem, a gente não tinha muita condição de comprar jogo. E aí, quando eu comprei um PC, eu podia comprar jogo. No que eu compro o meu computador, eu começo a acessar a Steam. A Steam tem promoção o tempo inteiro. E aí eu falei, caramba, que legal. E ali eu tenho uma felicidade momentânea e uma compra impulsiva numa Steam Summer Sale ou coisas do tipo. Na Amazon acontece a mesma coisa e em vários outros momentos da nossa vida. Então, esses gatilhos, não só para decisões financeiras, eles são fundamentais, são seus antecedentes. O que antecede o impulso que você faz? O que você está sentindo antes dele? O que está acontecendo? Mapear isso te permite desenvolver. O livro traz o conceito de cérebro reptiliano, que é um conceito muito datado, mas eu prefiro deixar ele aqui para poder explicar para vocês. E ele coloca o sistema de recompensa, né? As decisões irracionais. O que é o cérebro reptiliano? É o cérebro límbico, as suas emoções, é como você processa as emoções de fato. A gente lá atrás acreditava que era o reptiliano porque ele era um dos primeiros a se desenvolver, então teoricamente vem dos répteis e blá blá blá, mas isso é bobagem. Isso, neurocientificamente falando, não tem mais fundamento nenhum. Mas muitas literaturas ainda usam isso, usam esses termos, porque eles são mais didáticos para aquele tipo de público, mas não são o ideal, ok? Então, o cérebro, ele tem uma dificuldade em racionalizar as coisas, que é usar o córtex pré-frontal, porque foi uma das últimas partes a se desenvolver. A parte emocional, que é aquela que dita as tuas relações, os teus reforços, a tua percepção de vida, ela dita como é que você vai se comportar. Então, a gente olhar para essas emoções é fundamental. Se eu não consigo parar para entender essas emoções e o que está acontecendo, o ciclo que eu tenho dentro de um comportamento, ciclo emocional, não tem como eu desenvolver. E aqui entra um ciclo de culpa financeira. O livro trabalha com vários estudos de casos, microestudos de casos, né, de modo geral, para mostrar os exemplos, conceitos e práticas que ele está utilizando. Ele coloca aqui a culpa financeira, né?
eu tenho uma emoção negativa, ela vem num pico, eu compro, regulo e logo depois dessa regulação vem a culpa de caramba, não precisava. Só que a culpa aqui, ela está sendo associada a uma emoção negativa. Então eu me sinto culpado, me sinto mal de novo, e eu compro de novo. E aí repete o ciclo de emoção negativa, compra impulsiva. Emoção negativa, compra impulsiva. Ah, já comprei esse aqui, não devia, vou comprar o outro. Aí você mete o pé na jaca. Isso com qualquer tipo de padrão de comportamento. Ah, já saí um pouquinho da dieta porque eu comi um brigadeiro, então vou comer a torta. E aí você não para regular aquele processo. Você vai simplesmente vivendo ele como se nada tivesse acontecido. Ok? Então a gente parar para entender o impacto das nossas emoções, seus gatilhos, as suas consequências e coisas do tipo no dia a dia, faz de suma importância para a gente poder modificar um comportamento, ok? E aí, Brad e Ted também vão falar dos traumas, né? Que é flashpoint, os scripts, que como é que as relações que eu tenho, as experiências negativas que eu tenho com o dinheiro, geraram comportamentos que eu tenho hoje. É mais ansioso, é mais medroso, temeroso, é uma relação de nossa, eu tenho que gastar porque eu não vou viver o dia de amanhã, não sei como é que será. E aí você tem todo um processo, né? Crescer em escassez, falências, perdas financeiras, dívidas, famílias que crescem muito endividadas, onde elas não podem fazer nada, os filhos não podem comprar nada, usufruir nada. Eles tendem a crescer ou com uma mentalidade de muita escassez, e aí vai depender do meio. Se ele consegue sair do meio ambiente, ele consegue crescer dentro de uma mentalidade mais abundante, de eu vou trabalhar até não precisar mais de dinheiro, me preocupar com dinheiro, o que é muito comum hoje em dia, porque o ambiente social e virtual que nós temos mudou. Antigamente você não tinha muitas representações financeiras. Hoje você vai no celular, você tem um monte de representações que mostram o que você pode ou não fazer com o dinheiro. Olha, você sabia que se você pegar e fizer um dropshipping assim, assim, assado, isso um molequinho de 13 anos vendendo, ganhando 100 mil. Minha época, 13 anos, assim, a gente não tinha esse acesso. Mesma coisa hoje, se eu entro numa IA e eu peço para ela resumir um livro, fazer um mapa mental também, fazer imagens e coisas do tipo, ela faz aquele produto e eu vendo ele. Monte o funil de vendas para tal produto. Monte uma página de vendas. Monte o esboço de não sei o que. E aí ela faz aquele processo para mim e eu entrego. Eu entro num Canva, por exemplo, assino ele, ou no CapCut, por exemplo, e eu peço para aquela IA fazer uma propaganda para mim. E ela faz. Então, hoje, os nossos traumas são diferentes de quando o livro foi escrito. São diferentes de quando nós éramos jovens. Mas a gente ainda pode olhar para eles e entender o que ele me ensina. O que essas experiências negativas estão tendo de efeito dentro dos meus comportamentos atuais. Como é que eu posso olhar para a minha história de vida, validá-la, reconhecê-la e modificar a partir dali. Esse processo de reconhecimento dos seus traumas, da sua história, do seu script, é o que permite você mudar de comportamento, ok? E aí, dentro disso, a gente tem condicionamento financeiro da infância. Modelos familiares, ou seja, como é que os meus pais se relacionavam com o dinheiro, individual e coletivamente. E olhar para esses exemplos e entender o que eles estão me dizendo. Como é que meu pai se relaciona com o dinheiro hoje? O exemplo besta, ainda pessoal, sempre será pessoal. Meu pai adora consórcio. Para ele, tudo é consórcio. Eu já sou do cara que vai para a bolsa de valores. Pego um dinheiro que sobra e invisto na bolsa. Meu pai pega o dinheiro, faz um consórcio. Meu pai esses dias perguntou para mim, mas você trabalha e tal, você pode ter um assistente, um estagiário? Eu falei, não tenho. Mas se eu for ter, seria uma secretária, um secretário. Não seria alguém para estar no atendimento comigo. Na cabeça dele isso não fazia muito sentido. Falei para ele que estava fazendo algumas questões com relação ao CNPJ. Ele, então você vai alugar uma sala? Eu falei, não. Hoje você tem empresas que fornecem o endereço, como endereço fiscal, e você não precisa ter uma sala sua. Ele, caramba, não sabia. Por que eu estou trazendo isso? Porque são condicionamentos, são visões, são scripts que modificam a relação que nós temos com o mundo. E é o que eu brinco. Eu tenho uma filha. Eu não sei como é que será ela ou o mundo onde ela vai ver daqui a 10, 15, 20 anos. Não tem mais como programar isso, prever isso. Essa informação já não tem mais controle.
10 anos atrás a gente tinha, 20 anos atrás era mais fácil, agora não. Não é nem sobre guerras ou coisas do tipo, é só porque a tecnologia está evoluindo tanto que talvez fazer uma faculdade lá já não seja tão interessante. Sejam faculdades baseadas em skills e não em diplomas. E aí são coisas que a gente pode estar avaliando. Quais foram os condicionamentos que eu recebi na infância e qual é a função que eles têm hoje. Eles estão de fato me levando para o meu objetivo ou eles estão só me atrapalhando? Ah, Faz, estão me atrapalhando. O que você pode fazer para mudar isso? 3 elementos, 3 características, 3 ações práticas e aí você vai desenvolvendo em cima disso, ok? Dentro disso nós temos aqui o cérebro e o dinheiro. Lá no blog eu descrevi um pouco mais do que isso aqui, mas é o sistema de recompensa, gerando aquela dopamina, né? Não só porque existe uma recompensa, mas existe a expectativa de uma recompensa. A dopamina, muita gente aprendeu que é a recompensa, mas não é. A dopamina é a expectativa, ela é anterior à recompensa. O cérebro ele processa a expectativa de algo, liberando essa dopamina, o que te faz gerar mais ação. À medida que você alcança o objetivo, a dopamina cai. E aí gera um novo processo de expectativa. Então, esse sistema de recompensa, esses reforçadores que a gente tem, eles criam alguns impulsos para a gente gastar. Novamente, pode ser uma compensação, tem emoções ali desreguladas, preciso regulá-las, ou pode ser realmente uma crença do tipo, nossa, primeiro salário, eu tenho que ir lá e pagar o chopp de todo mundo. Caramba, caiu o dividendo, preciso gastar. E não parar para analisar as funções de um comportamento, ok? O córtex pré-frontal vai servir de regulador. E aí entra o quê? Planilhas, mindfulness, consultores financeiros, pessoas para te questionar sobre como é que é a sua vida financeira e momentos para que você possa parar e respirar e olhar para suas contas. Rafael, mas eu não consigo nem abrir o extrato. Eu sei, é difícil. Mas você precisa. Você precisa entrar na sua conta e olhar o que tem de lançamento futuro e falar, caramba, a conta tá apertada. Tá difícil. E aí você olha e começa a marcar o que tem no seu extrato, o que tem na sua conta que pode ser retirado. Um outro exemplo, recentemente fiz isso, olhei o que eram os meus buracos, os meus vazamentos financeiros, e eu comecei a perceber que eu estava comprando muito livro sem necessidade. Eu estava comprando não muito jogo, mas jogos sem necessidade. Então, o córtex pré-frontal aqui, ele vai servir justamente para isso. Para eu olhar para as minhas finanças de uma forma mais racional. Pô, mas é difícil porque eu não consigo conversar com fulano e ele não me entende. Senta, conversa. Tem alguém para te ajudar nesse processo. Um terapeuta, um consultor, um parceiro, um amigo, até mesmo um livro te ajuda nisso. Mas é importante você parar um pouco e executar aquela mudança de comportamento, senão o teu cérebro ele não vai entender que isso é importante. E aí, mesma coisa, tá muito cansado, tá estressado, não tome decisões financeiras. Tá irritado, não tome decisão financeira. Tá feliz, não tome decisão financeira. Seja mais neutro, mais tranquilo. A partir dali, você toma a sua decisão. E aí, mesma coisa, como mudar a mentalidade, né? O livro ele traz um pouquinho essa questão de identificar e ressignificar as nossas crenças, que é mais ou menos isso, começar a se perceber. Substituir dinheiro é ruim por dinheiro é uma ferramenta, e de fato ele é uma ferramenta que permite alcançar algo. Criar um diário financeiro, registrando suas emoções antes e depois de gerar e gastar dinheiro. Se você quiser ir além, você coloca o manter, ok? Técnicas de mindfulness, lá no texto do blog tem mais elementos, mais ferramentas, entre lá, vou deixar o link na descrição do vídeo, mas criar consciência antes das compras é fundamental. Por que eu estou comprando esse livro, essa comida, esse jogo, essa não sei o que? Por que eu estou comprando isso? O que isso vai impactar na minha vida? O que isso vai trazer de benefício? Começar a olhar um pouquinho disso. E dentro do possível, automatizar as finanças. A sugestão dele de você transferir automaticamente contas financeiras, né, valores financeiros, para contas para que você não gaste aquele dinheiro. Isso funciona muito bem. É uma coisa que eu vi o pessoal reclamando às vezes em algum momento ali no Threads,
Que é assim, caramba, como é que o Nubank já está me mandando um monte de boleto? Eu falo, que ótimo que o banco faz isso. Porque agora você não precisa ficar indo em todos os bancos, cada ferramenta, pegar o boleto e fazer o pagamento. Não, ele já está automatizado. Então, se organizar tudo isso te permite focar mais energia em outras atividades, ok? Mesma coisa, dinheiro em relacionamento, diferentes esquemas podem gerar conflitos. É um dos motivos de casais se separarem. Não sabem conversar sobre dinheiro. Tira um tempo, conversa, entenda o que o dinheiro representa para cada um. Falta de transparência financeira afeta a confiança. É o que todos nós temos com relação ao Estado, né? A gente não sabe no que ele gasta. Existe uma cacetada de sigilos. E aí a mesma coisa na vida relacional, né? Na vida conjugal. Se eu não conto para minha esposa onde eu estou gastando dinheiro, ela nunca saberá como lidar quando esse dinheiro precisar ser usado por ela e não por mim. Isso quer dizer que quando eu morrer, ela vai ter que lidar com o dinheiro de alguma forma. Então a transparência, a confiança, o diálogo, ele permite que o dinheiro e as relações evoluam junto. Ok? E aí, justamente essa questão da importância da comunicação financeira. Sentem uma vez por semana, converse com parceiros sobre dinheiro. Eu estou solteiro, moro com meus pais, não tenho ninguém. Senta uma vez por semana, converse com seus pais sobre dinheiro. Senta, estou solteiro, moro sozinho, o que eu faço? Uma vez por semana, senta e olha as tuas contas, avalia como elas fazem você sentir e estuda. Vai no Maiá e troca ideia sobre isso. Não tem problema. Ok? E só para a gente fechar, criando uma relação saudável com o dinheiro, a gente falar de olhar o dinheiro como ferramenta, como processo, não como objetivo geral. Ah, mas eu quero enriquecer. Enriquecer para quê? Qual o objetivo? Desenvolver segurança financeira baseada em valores pessoais. Olha para dentro, entenda o que você está buscando e como é que isso pode ser traduzido, configurado na relação financeira ali, ok? Mesma coisa, construir hábitos financeiros e sustentá-los. Nossa, mas já tentei tantas vezes. Tenta de novo, com paciência, com paixão, sem ficar se desmerecendo, sem ficar se colocando para baixo, porque essas coisas não permitem você evoluir. Lidar com dinheiro, e aqui é só uma síntese de todo o livro ele tem muito mais coisa, e como eu falei, ele tem casos. Lidar com dinheiro é uma coisa muito difícil no começo, porque a gente tem que olhar para dentro. Não é sobre a sua capacidade técnica, não é sobre a sua disposição orgânica, não é só sobre a sua permissão. É sobre um conjunto de fatores que permite que você avance. Esse mapa mental eu montei de forma bem resumida. Se a gente pegar a aula anterior, você vê que ele já é um pouco mais elaborado. Mas a gente ainda conseguiu, porque eu quero tentar colocar esses vídeos de maneira mais perene, ou seja, mais frequente. E eu preciso fazer mapas mentais mais simplificados. Talvez um produto pago elabore um pouco mais, tem apostila, coisas do tipo. Isso é só para vocês entenderem que, sim, dinheiro é comportamento. Como é que eu estou mudando o meu comportamento para que eu alcance o meu objetivo? A partir do momento que eu consigo sentar ali e alcançar aquele objetivo e mostrar para o meu organismo, mostrar para a minha mente que dá conta de fazer aquele comportamento de novo, ela começa a virar um hábito. Ela começa a entender que existe um padrão. E aí ela vai tentar alcançar este padrão para que você se desenvolva da melhor maneira. Não é fácil, não é simples, é uma coisa que ela se desenvolve com o tempo, e isso o livro traz várias vezes. Eu até pensei em trazer algumas passagens do livro ou coisas do tipo, mas ficaria muito comprido. E eu quero fazer vídeos mais perenes, como eu falei. Mesma coisa para as finanças. O que você quer com o seu dinheiro? Se ele é uma ferramenta, no que ele te ajuda? Como é que você quer alavancar ele? O YouTube é uma ferramenta. Como é que eu estou utilizando ela para o meu crescimento? Entende? E aí você tem que começar a olhar um pouquinho mais de o que você está buscando. Porque uma frase que o livro traz, eu marquei ela bem justamente por causa disso, que é: se desejamos cuidar da nossa saúde mental e financeira, a solução é não nos concentrarmos em ganhar mais dinheiro e sim em desenvolver um relacionamento mais saudável com ele. Ah, mas ganhar dinheiro é bom, concordo. Só que se você não se relaciona bem com o dinheiro que você tem, você pode ganhar 10 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Você vai perder tudo. O que faz você ganhar mais dinheiro é uma boa relação com o dinheiro.
O que faz você evitar o gasto com dinheiro é uma boa relação com o seu gasto. São duas coisas que estão associadas a dinheiro, mas elas são diferentes. Ok? O que eu quero que você faça daqui? Tira um tempo e anota os teus scripts. Pega tópico por tópico dessa aula e vai trabalhando. E vai desenvolvendo. Como eu falei, não é uma aula para você aprender a enriquecer, investir, nem nada. É para você entender a relação que você tem com o dinheiro. A gente poderia explorar muito mais coisas, mas não vou fazer isso agora, porque eu quero que você que já está aqui há 30 minutos possa sentar com calma e construir essa relação melhor com o seu dinheiro. Lembrando, lá no blog tem exercício, tem atividade, tem mais coisas que você pode estar fazendo para lidar melhor com o dinheiro. Tem outros textos. Busque isso. Busque leituras. Eu estou lendo um livro. Como é que eu posso aproveitar melhor ele? Leia um capítulo, tira uma coisa prática, aplica. Leia outro capítulo, outra coisa prática, aplica. E assim sucessivamente. Beleza? Tira um tempinho, terminou aqui, escreve o que você aprendeu, como é que está a tua relação com o dinheiro, faz um levantamento das tuas dívidas, das tuas rendas. Eu trabalho com marketing, eu trabalho com tal coisa. Divulgue. Vai nos comentários e divulga o teu serviço. Ah, ninguém assiste. Alguém vai assistir e vai gostar. Divulgue nos grupos. Ganhar mais dinheiro é importante, mas relacionar-se com ele, relacionar-se bem com o seu próprio dinheiro, é o que faz você ganhar mais de fato. É o que faz você ter uma vida com mais qualidade, com mais prosperidade. Não tem um mecanismo real de como ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro ofertando coisas, entendendo o que a sociedade precisa. Posso até montar isso depois, mas dentro disso tudo, nós vamos sempre recair no como é que é a tua relação e história de vida com o dinheiro. Como é que são as suas crenças associadas ao dinheiro. Como é que a tua emoção está ligada a esse dinheiro. E, consequentemente, como é que as pessoas ao teu redor fazem todo esse processo. Porque isso impacta o seu desenvolvimento. Beleza? Até.